Quando Winston Churchill estava com aproximadamente 80 anos, ele foi entrevistado pela BBC de Londres. Perguntaram para ele. Ele foi um bem-sucedido primeiro-ministro, definiu os rumos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E perguntaram para ele, se você tivesse que começar tudo de novo, o que você faria? Ele disse, primeiramente eu casaria com a mesma mulher. De igual modo, né? Depois o resto eu iria decidir. Eu casaria com a Dani quantas vezes fosse preciso e ela quisesse, né? Eu amo, e é um caso de amor público, não tenho que esconder. Obrigado, presbítero Isaías, a toda a equipe da terceira idade, aos pastores, obreiros. Pastor Vilmar, Deus te abençoe. Eu soube que tiveram que chamar a Defesa Civil lá ontem, né? Deus abençoe a terceira idade. É um privilégio, é uma honra poder estar aqui. E eu quero ler o texto bíblico. E antes de pregar eu quero fazer menção, porque há muita dúvida, há muita conversa. Estão até dizendo coisas que eu não contei, que eu não abri a boca. Eu estou em silêncio há 45 dias, né? Mas eu quero declarar, antes de qualquer coisa, aquilo que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo a Filemon. Está ali depois de logo antes de Hebreus. Filemon, nós vamos ler o versículo de número 8 e o versículo de número 9. E eu quero nessa noite pregar sobre o seguinte tema: envelhecendo cheio do Espírito. Amém? Eu tenho uma gratidão. Quantas pessoas me ligaram, quantos pastores, quantos obreiros, quantas irmãs, quantos irmãos. Eu e minha casa, eu fui cercado, né? Eu tenho sido cercado por pessoas que eu vou pregar em outras cidades longe, Isaías. E ela diz o seguinte, pastor Travasso: eu me propus e coloquei uma semana de consagração e jejum pela tua vida. Então foi muita gente que orou, muita gente mesmo. E eu aprendi desde cedo que nada está fora do poder do alcance da oração. Amém? Deus seja louvado. Quem achou o texto bíblico diz amém. Todavia, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Irmãos, escutem, há 8 meses atrás, eu estava em casa orando, era 3:30 da manhã. E o Espírito Santo falou comigo e disse: a partir de amanhã, você vai orar no templo sede, das 11 às 3 da manhã, pelo tempo que eu te mandar. E eu comecei uma campanha de oração e eu disse: Deus, levanta alguém para orar comigo. E nisso aparece a figura de um diácono lá da sede de Balneário chamado Romão, um alemão. E ele chegou para mim e disse: Deus falou comigo que mandou você orar, e mandou eu orar com você. E nós começamos a orar. Nós oramos por 183 dias seguidos aqui no templo sede. Eu vinha dos congressos, não ia em casa jantar, vinha direto orar. Só que durante todo esse intervalo de oração, o Espírito Santo me dava visões. Eu vi o meu velório muitas vezes. Eu me vi morto muitas vezes, mas também me vi ressuscitado. Vi tudo aquilo que Deus pretende fazer daqui para frente, em outros lugares e outras oportunidades. Eu sou grato a Deus. Muitas vezes eu me levantava de manhã e o Espírito Santo dizia: se prepare, você vai passar por uma experiência de morte, você vai morrer, mas eu vou lhe dar vida de novo. Ele falava comigo direto, nas coisas mais comuns. Às vezes eu estava na mesa, a mesa toda unida. Nós jantamos, almoçamos e tomamos café sempre, todo dia, juntos. E eu estava ali na mesa, eu olhava para a minha família, e o Espírito Santo falou para o meu coração que não era para mim falar para ninguém, era uma coisa entre eu e ele. E eu fiquei naquele silêncio. E eu não tenho um segredo com a Dani. Quando foi faltando uma semana, me deu uma vontade grande de contar para ela. Eu falei: eu vou contar para ela que ela vai passar por isso, eu vou passar por isso, mas eu preciso falar. E quando eu fui falar na mesa, o Espírito Santo falou assim: não fale, isso é entre eu e você. E durante esse período todo eu fiquei em oração. Quando deu 182 dias, eu vim para a igreja orar. E quando eu cheguei, sentei para ler o texto bíblico, o Espírito Santo disse: é até hoje, deu. 15 dias depois, eu estava pregando um seminário em Atalanta, aqui no sul do estado. Eu ministrei sexta noite, sábado de manhã, de tarde à noite, domingo de manhã, de tarde à noite. Quando voltamos, eu senti um pouco de febre. E na sexta-feira eu ainda fui pregar
Quinta-feira eu fui pregar no Bom Samaritano, na consagração a convite do pastor Moisés. Só que de repente o meu quadro clínico começou a se complicar e eu fiquei com o umbigo vermelho e da cor de uma beterraba, bem grande. Pensavam tratar-se de uma hérnia umbilical sangrada, mas não era nada disso. Eu estava com retenção de líquidos, eu estava com 5,5 litros de líquido no estômago. E esse líquido foi recolhido com agulhas de 12, 16, 18 centímetros, sem anestesia, lá no hospital. Tomei agulhadas até no umbigo. Eu nem precisei ser arrebatado para ver Jesus, doía mesmo, né? Tomava morfina 3 vezes por dia, 46 vezes eu tomei dipirona na veia. E nesses intervalos, nessas experiência terrível, deu pancreatite aguda, deu água no pulmão, falência cardíaca, deu também falência dos rins. No 9º dia, quem está me ouvindo diz amém. A igreja estava aqui, Dana estava aqui, quando foi feita a oração. Naquela hora, um anjo desceu na frente da minha cama. Ele disse: vamos a um lugar, eu vou te mostrar algumas coisas. Ele pegou na minha mão e ele me trouxe aqui no pavilhão. Eu vi as pessoas orando, eu andei por meio da multidão, eu subi no púlpito e eu escutava nitidamente a oração de cada coração. Eu via gente com o coração quebrantado dizendo: Deus, devolve, Ele é útil, devolve, Ele é útil, traga-o de volta. E Deus me mostrou o coração de tanta gente. Depois me levou para outros lugares, me mostrou um monte de outras coisas. Quem está me ouvindo diz amém. Quando eu voltei para o meu corpo na cama, aquele anjo atravessou a minha cama, colocou a mão na minha cabeça e me deu uma ordem, mas parecia uma trombeta no meu ouvido: agora se levante dessa cama e faça o que eu te mandei. No outro dia, o meu rim começou a funcionar. No outro dia, o meu coração estava forte. No outro dia, eu tomei banho sozinho pela primeira vez. Eu fiquei 12 dias sem comer e 12 dias sem beber. Eu mordi os lábios para chupar sangue, porque eu estava com tanta sede. Mas é impressionante que Deus é testemunha. Em momento algum eu disse: Deus, me livra dessa situação. Eu só tinha uma preocupação. Eu fiz uma promessa para mim mesmo e para Deus: quando eu sair daqui, eu vou consertar tudo aquilo que a Dana já pediu para mim consertar em casa, e eu não conserto há 3 meses. E quando eu saí, porque eu sabia, eu tinha certeza que voltaria. Não era uma experiência para a morte, era uma experiência para a glória de Deus. Eu quero declarar nesta noite que enquanto eu estou pregando, Jesus pode curar enfermidades. Eu quero declarar que existe uma promessa de pé sobre a vida da igreja: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sinto a presença e a graça do Cristo vivo e ressuscitado, aquele que nos deu poder, autoridade e ousadia para no seu nome repreender males, moléstias, enfermidades. Eu sinto a presença e eu amo pregar no domingo, porque no domingo as mulheres foram até o sepulcro e o anjo disse a elas: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou. O Espírito Santo está neste lugar, e Ele cura a alma, Ele cura o corpo, Ele cura o espírito. Será uma noite de cura na presença do Senhor. Mas eu quero contar uma coisa que o Espírito Santo me permitiu contar. As outras coisas eu guardo, são de cunho pessoal. Lá pelo 10º dia, tinha pelo menos 6 a 8 pessoas dentro daquela UTI. Eu estava sendo cuidado por 6 médicos, e eles não sabiam o que fazer. E eu vi a conversa: esse aí já era, vai embora, vai embora. Só que quando Deus tem uma promessa e um propósito, o diabo, o mundo espiritual, trabalha para tentar intervir naquilo que Deus fez. Nada acontece sem obstáculos. E no 9º dia eu havia encerrado a diálise. Eu fui direto para a UTI com diálise. Eu fiz durante 12 dias, 3 horas e meia, entre 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 horas e meia por dia de diálise, catéter. Fiquei 15 dias de fralda, parecia um bebê. Mas eu estava nas mãos do Senhor. Escute o que eu vou te contar aqui, eu te conto com toda a minha alma. Eu tinha tanta dor, que eu tomava morfina 3 vezes por dia. Mas eu sentia um estado de gozo e de alegria tão grande. Porque naquele momento, naqueles dias todos ali, para mim eu não estava numa UTI. Para mim eu estava diretamente na presença de Deus. Eu me lembrava da Bíblia com uma frequência tão grande. E eu tenho uma cabeça grande, tenho uma boa memória. Mas não era com a mente que eu sentia a palavra.
palavra. Eu sentia a palavra de Deus correndo na minha corrente sanguínea. E eu me lembrava do salmista: como amo a tua lei, ela é a minha meditação diária. E eu me lembro que eu olhei para uma ala, havia uma moça totalmente incubada. Ela tinha uns 32 anos, era uma moça muito bonita, parecia Marilyn Monroe. Linda moça. Ela estava amarela, da cor do sol, amarela. E quando eu acordei da diálise, eu olhei para ela. Ao lado dela tinha um ser com um instrumento de corte grande. E eu sabia que era um demônio. E o espírito dela saiu de dentro dela, olhou para mim e eu vi o desespero dela. Ela estava sabendo que ia para o inferno dentro de alguns minutos. E eu disse, quando eu me acordei: amanhã eu dou um jeito de entrar ali e orar por aquela moça. Só que eu caí no sono. Quando eu caí no sono, quando eu acordei algumas horas depois, quando eu olhei, o lugar que ela estava vazio. Ela havia morrido. Aquilo marcou a minha alma. Então não sei se você vai me entender. Eu já amava a Bíblia, mas agora mais do que nunca, eu não posso ver alguém dizendo que está doente. Eu já dá vontade de colocar a mão na cabeça e orar. Sabe por quê? Porque a eternidade está muito perto de cada um de nós. Eu quero que você tenha consciência que os dons do Espírito não são privilégios de uma elite. Não, o reino de Deus é um reino de sacerdote. Qualquer crente que foi selado com o Espírito Santo, sobre ele acompanha essa promessa gloriosa: e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Quando alguém cair enfermo perto da sua rua, não precisa ligar para pastor, não precisa ligar para presbítero. Invoque o nome de Jesus. Neste nome há poder, neste nome há poder, neste nome há cura nesta noite acontecendo sobre você. Escute. Clinicamente, eu tenho todos os documentos. O Dr. Wesley acompanhou, o Dr. Carlos, esposo da Kelly, um monte de médicos que são amigos, alguns que são ex-alunos. Eles disseram: nós temos os teus documentos aqui. Quem te tirou daquele lugar não foi nenhum médico. Clinicamente você está morto. E eu quero dizer uma coisa para você, segura para você dar glória. Você precisa entender que a vida cristã começa depois de uma experiência de morte. Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo à destra de Deus. Escute, eu lhe garanto uma coisa: eu não estou aqui, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu amo o ministério que Deus me deu, mas eu não estou aqui porque quis. Eu estou aqui porque me mandaram voltar. Quem vê o outro lado, quem vê o céu, não quer mais voltar. Tudo que a Bíblia diz e muito mais sobre o céu é real, é real, é real, é real. Por isso que Paulo disse: eu estou em aperto, porque eu preciso ficar com vocês, mas o meu desejo é estar com o Senhor. Escute, nesses dias que eu estava na UTI, como foi verdadeiro o que Paulo disse em 1 Coríntios 2:9: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado. Escute, você não tem ideia do que lhe aguarda. Pelo amor de Deus, não negocie a sua comunhão com Deus por nada. Sofra, padeça, porque o único inferno que pode existir para o crente é nesta vida. Mansões celestiais lhe aguarda na presença do Rei. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:17: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual você foi selado para o dia de Cristo. A nossa carreira não é desta vida. Nós estamos caminhando para cruzar uma linha e sermos coroados com a coroa da vida eterna pelo
pelo Senhor. Se você sente a presença de Jesus, adore a Ele, bendiga o seu nome. Levante a sua mão. Receba cura nesta noite. Receba cura nesta noite. Os médicos dão diagnósticos, Jesus estabelece cura. Médicos olham para aquilo que esbarra nas suas limitações, mas Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Talvez eu já tenha contado isso aqui, mas quando eu morava em Mossoró, Rio Grande do Norte, tinha uma moça que o casamento estava quase acabando, porque ela era estéril, não conseguia gerar. Irmãos, eu não pulei, não sapateei, não falei língua estranha, só coloquei a mão em cima da mão do esposo dela e disse: fulana, em nome de Jesus, a partir de hoje gere. Passaram-se 7 anos, eu estava pregando no São Vicente, Itajaí. De repente o telefone tocou após o culto. Quando eu olhei, disse: 84. Era a mesma irmã. Eu escutei pela voz: pastor Lucier. Falei: sim. Aqui é a fulana. Falei: sim. Tem como o senhor orar de novo por mim? Eu falei: por que não deu certo? Não, pastor, é que eu já estou no 4º filho. Eu queria ver se tem como orar para fechar a madre. Eu já fui gritando: minha irmã, aquilo que Deus abre ninguém fecha, e aquilo que Deus fecha ninguém abre. Fique tranquilo, as chaves desta vida não estão na mão de nenhum homem. Antes estava na mão de Eliaquim, depois de Davi, mas agora está nas mãos de Jesus. É uma chave mestra que dá acesso à tesouraria, que dá acesso à sala de audiência, que dá acesso à sala do trono, que dá acesso ao cofre de armas. Tudo que você precisa, aonde isso está? O teu Senhor que é vivo e que ressuscitou tem a chave na mão. Tem a chave na mão. Tem a chave na mão. Ele é o único digno de glória, de adoração. Você veio aqui para adorá-lo. Ele está vivo. E quando eu olho para esse texto bíblico que eu acabei de ler, o tempo acabou. Eu vou pregar em nome de Jesus. Escute, Paulo o velho. Só que é interessante que a primeira menção que a Bíblia faz de Paulo aparece em Atos 7:58, e ele é chamado de um jovem. Mas em Atos capítulo de número 9, verso 58, é dito que Ananias ora por ele, as escamas caem e ele se torna cheio do Espírito de Deus. Agora, por que Paulo é um velho feliz, é um idoso alegre? Porque quem tem um pé no infinito pode lidar com a sua finitude. Meu irmão, quando você vê as realidades da eternidade, você não tem medo de romper com as coisas que estão aqui. Paulo era um homem que fez proezas por este mundo, porque o seu coração se movia pela eternidade. Que o nosso coração se pulse a partir de valores da eternidade, porque quem tem um pé no infinito e na eternidade não tem nenhum receio de lidar com a finitude, não tem medo de encarar a morte. Sabe por quê? Porque a morte já foi vencida. A única razão pela qual estou pregando aqui é porque 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15, o capítulo da ressurreição, e a ressurreição é a espinha dorsal da fé cristã. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Não há esperança para os que dormem. A nossa pregação é falsa e não passamos de mentirosos. Mas ele termina o capítulo dizendo: fundamentado na ressurreição. Eu chamo isso, vivemos numa onda de cultura coach, de tentar empoderar o indivíduo. Acredite em você mesmo. Paulo disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã, ela terá uma recompensa. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem vai te recompensar já ressuscitou, está vivo. Billy Graham disse certa vez: a velhice não é para os fracos,
Tem gente que se preocupa e luta para não envelhecer. Mas se você envelheceu, é porque até aqui o Senhor te sustentou. Você está vivo. Sabe, é impressionante que quando você olha para a vida de Paulo, em dado momento, quando você estuda os textos originais, há um trocadilho, há uma brincadeira do texto grego que diz que ele vai mal das pernas. O cansaço chegou, mas embora ele esteja mal das pernas, ele está muito bem no Espírito, porque a presença do Espírito é capaz de suplantar as nossas limitações físicas. É interessante que quando a gente olha para a velhice, a gente se lembra de Caleb. E quando Caleb está morrendo e pergunta como é que ele se sente, ele diz: eu me sinto exatamente quando comecei a jornada com Moisés. Escute, a gente envelhece no corpo, mas a nossa alma está sempre sendo conservada, porque a verdadeira fonte da juventude, ela não é mística, ela é a presença do Espírito. Ela te renova a cada manhã, ela te renova a cada dia. Seja alegre no Senhor. Paulo está falando de composição, decomposição e recomposição. Tem dia que a gente está só os pedaços, tem dia que a gente parece que está acabado, mas o Espírito Santo tonifica a nossa alma e se levanta. Eu estou até hoje, eu estou com o eco daquele grito: se levante, se levante, se levante. Levante-se dessa cama, levante-se desse estado de prostração, levante-se desse desânimo, levante-se desse desespero, levante-se desse quarto de desculpas. O Senhor é contigo. O Espírito Santo mora em você. Nesta noite, o Espírito Santo, com uma trombeta, está dizendo para você: reaja, 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 reaja. Paulo é um idoso na antessala da eternidade. Mas você acha que Paulo está temeroso? Não, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu não estou aguardando uma execução por Nero, eu estou aguardando uma coroação por Jesus Cristo. Quando olhamos para a velhice em Paulo, surgem 3 perguntas pelo menos, porque esteticamente Paulo tinha limitações, e isso gerou problemas na igreja de Corinto e em todas as igrejas que tinham cultura grega. Seu aspecto estético era feio, ele era calvo, careca, narigudo, aquele traço típico, caricaturado do judeu. Mas quando você olha para Paulo e pergunta: que rugas são essas? Paulo está dizendo: são sinais de longevidade. Para Paulo, ruga não é envelhecimento, é longevidade sustentada pela mão do Senhor. Quando você pergunta: que cicatrizes são essas, Paulo? Para Paulo, não são sinais de abandono, são sinais de resiliência. Paulo está dizendo: venci uma batalha após outra, venci uma batalha após outra. Em dado momento ele diz: todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu. Jesus está neste lugar. Quando alguém pergunta: Paulo, da perspectiva da teologia da prosperidade, Paulo é um fiasco, Paulo é um fracasso, ele está sozinho, abandonado e velho. Mas quando você pergunta: Paulo, que final é esse? Paulo está dizendo: eu estou saindo da vida em grande estilo. Paulo está saindo da vida em grande estilo, e eu vou lhe mostrar por quê. Sabe por quê? Porque o que nos ensina a velhice de Paulo? A velhice não o livrou da prisão, a velhice não o livrou das enfermidades. Eu vou mostrar que Paulo tinha pelo menos 3 enfermidades que estão registradas na Bíblia. Paulo tinha 3 enfermidades crônicas que não largavam ele.
Mas ele tinha uma coisa que era maior do que a dor das enfermidades: a presença do Espírito. É impressionante que quando Paulo está na prisão, ele foi para lá. Foi lá que ele fez o melhor e a maior parte do seu trabalho. Escute, enquanto Paulo era livre, viajando todas as províncias da Ásia, o seu trabalho não se compara ao tempo que ele ficou preso em uma pequena prisão domiciliar. Sabe o que eu estou dizendo para você nesta noite? É que lugares pequenos podem ser expandidos se o Espírito Santo estiver com você. Esse lugar não é o lugar, é falta de presença. Não é a condição, é falta de presença. O Senhor está dizendo: eu não vou te tirar deste lugar, eu vou te dar a minha presença. Eu sei que eu já tenho contado isso aqui, mas eu me lembrei disso agora. Eu conheci um pastor idoso, ele tem hoje 83 anos, pastor Dan Duque. Quando ele tinha 36 anos, ele descobriu, lá no período da Cortina de Ferro, da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ele descobriu que naquela região os irmãos não tinham Bíblia. Ele disse: Deus, está errado, eu tenho 36 Bíblias de estudo. E ele orou durante 30 dias: Deus, eu quero ir para a Polônia. Deus, eu quero ir para o leste europeu. Deus, eu quero ir para o coração do comunismo. Irmãos, o evangelho da ousadia, o evangelho da ousadia, o evangelho da ousadia, o evangelho da ousadia. E ele orou durante 30 dias. No 30º dia, o Espírito Santo falou com ele. Quem está me ouvindo diz amém. Amém, Jesus. O Espírito Santo disse: Dan, você ainda quer levar essas Bíblias da Polônia? Ele disse: quero, Senhor. E o Espírito Santo disse: eu não prometo que você volta vivo. Mas uns dias ele orou e disse: Deus, eu quero. E ele foi. Quando ele chega na divisa da Áustria com a Polônia, ele é preso com um carro cheio de Bíblias. Eu vim do marxismo e eu sei que é fuzilamento na certa. Ele vai ser fuzilado. Ele é levado para uma sala revestida de capê verde e interrogam ele. E ele não fala o idioma porque ele fala inglês. Era um pregador famoso já na América, bem novo. E de repente ele disse que começou a sentir-se possuído de medo. E ele disse: Deus, eu tenho uma linda esposa. E Deus disse para ele, o Espírito Santo disse: fique tranquilo, Dan, eu arrumo um marido bem melhor do que você para ela. Senhor, eu tenho 2 filhos adolescentes. Fique tranquilo, Dan, se essa é a sua preocupação, pode morrer em paz. Eu arrumo um pai bem melhor do que você para eles. Ele disse: pela primeira vez eu estava correndo riscos reais pelo evangelho. Na América eu ganhava em dólares para pregar. Aqui eu corro risco de tomar uma bala na cabeça porque eu estou pregando. Sabe uma coisa? Já que eu estou aqui, eu vou me lançar de verdade. Ele disse que começou a sentir uma ousadia e os homens armados começaram a se afastar para trás. Ele disse: eu descobri que naquela hora quem estava no comando não era o Kremlin, era os céus. Eu descobri que os céus haviam descido naquela pequena sala de interrogatório. E ele disse: eu vou embora e vou levar as minhas Bíblias. Pode ir, mas as Bíblias ficam. Não, eu vou e levo as Bíblias. Ele fugiu, saiu e levou as Bíblias. E quando ele voltou para a América, ele escreveu no diário dele, eu ouvi dele pessoalmente em inglês: depois que a gente morre, a gente não tem mais medo de morrer. Dan morreu naquele dia. Nós precisamos de um encontro de morte com o evangelho, para que a graça, para que os dons, para que o reino cresçam em nós. A nossa natureza adâmica é maligna, é terrível, diabólica. Ela atrapalha, ela retarda. Por isso que Paulo, quando descobriu isso, ele disse: há um combate em mim, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas em dado momento ele tomou uma decisão radical. Ele disse o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo para a glória do Filho de Deus, que me livrou e me pôs por doutor aos gentios. A ousadia do Espírito dá a senhoras de cabelo branco, a senhores iletrados, uma ousadia de colocar o dedo na direção de doutores que dizem: o seu filho vai morrer. Vai não, a minha avó está orando, o meu avô está orando. Quem dá a última palavra, doutor, é o meu Jesus. Quantas irmãs já não fizeram isso? Quantos irmãos já não fizeram isso?
Mas é interessante que a velhice e as suas cicatrizes lhe custaram gemidos e lágrimas, mas ele é um idoso inspirador. Eu sou apaixonado pelas epístolas, eu estudo ela há pelo menos quase 30 anos. E o engraçado é que Paulo, o seu legado, ele não matricula ninguém, nem homens, na escola do enriquecimento, na escola do sucesso, não. O legado de Paulo convida homens a começarem e terminarem a carreira. É impressionante que em sua retórica, e Paulo era um gênio, Paulo é um dos homens mais cultos da sua história, da sua época. Em sua retórica havia entre os gregos uma palavra chamada, que descreve o que é belo e o que é moralmente elevado. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. E é interessante que quando os gregos iam descrever a juventude e a velhice, eles recorriam a essa palavra. Essa palavra significava viver para o belo. Alguém já disse que a juventude é marcada pela busca do belo e do transitório. Já a velhice, ela é caracterizada já por ter encontrado o seu lugar, o seu propósito, e saber pelo que não vale a pena lutar e pelo que se deve batalhar. Podemos resumir a vida humana em 3 frases. Quando você tem 20 anos, você diz: conheci uma garota. Quando você tem 40, você diz assim: conheci um restaurante. Quando você tem 70, você fala assim: conheci um médico. Sabe por quê? Mas é impressionante que os gregos usavam essa palavra. Ela é prostokalon. É complicado de falar, mas ela descreve viver pelo que é belo e bom. E sabe o que é engraçado? Que ela não é usada pelos escritores, pelos filósofos quando eles envelhecem. Mas Paulo está velho, idoso e na prisão. E Paulo usa nas suas 13 epístolas mais de 20 vezes essa mesma palavra. Quanto mais velho, mais apaixonado pela vida é Paulo. Quanto mais velho, mais apaixonado por Jesus. Quanto mais envelhece, mais Paulo vai ficando como um vinho de boa qualidade. E quem conversa com ele vê as realidades eternas do reino de Deus. Escute, existem dores, existem amarguras e existem dissabores, mas esses vão e vêm com o tempo. Mas existe algo que é permanente em nós. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito da graça de Deus. Deixa eu caminhar para terminar. É impressionante que Paulo, quando você olha para Paulo, você se pergunta: o que está acontecendo com a mente de Paulo, o velho prisioneiro? Porque ele se descreve como prisioneiro e agora também idoso, velho. Sabe o que está acontecendo com a mente de Paulo? Segundo o texto bíblico aqui, a sua mente está impregnada do ideal de beleza. Ele consegue enxergar as realidades do reino de Deus em cada oportunidade. Escute uma coisa, quem está me ouvindo diz amém. A presença do Espírito de Deus em você lhe devolve a capacidade de apreciar a beleza da vida. Quantas vezes eu já disse isso aqui: eu amo viver. Quantas vezes eu tive que recomeçar do zero, do nada, mas eu amo viver, eu amo viver. E ainda mais depois que eu descobri e conheci a Cristo, eu amo viver para Cristo. Como é bom você saber que você se levanta a cada manhã sem saber o que lhe aguarda, mas há uma presença que Ele livra, que Ele brinda, que Ele protege. Que coisa maravilhosa! Como é bom sentir esta alegria. Quantas vezes eu e você de madrugada ouvimos aquela voz, a voz do Espírito nos chamando para orar. Que doce voz, que doce presença. E eu sinto essa mesma presença aqui nesta noite. Escute, eu estava morto, clinicamente morto, e ressuscitei, e eu estou aqui debaixo da alegria e da ousadia do Espírito para te dizer ao conselho de Paulo para os dias de envelhecimento. Ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito de Deus. Na velhice, Paulo não é um idoso
decrépito. Não, ele é um inovador e entusiasta. Eu conheci pessoalmente um arquiteto que trabalhou com Oscar Niemeyer, com 83 anos. Ele tinha feito obras magistrais, inclusive aqui no Brasil. E perguntaram para ele: qual foi a sua maior obra? Porque as pessoas tendem a dizer que na velhice a gente fica resgatando muito o passado, né, Noé? Resgatando o passado. E perguntaram para ele: qual foi a sua maior obra? Ele pensou, e o repórter, certo que ele ia citar alguma, ele disse: a próxima. Esse é Paulo. Paulo está preso, mas o seu espírito está livre. De repente você está preso em um corpo marcado por enfermidade, mas o teu espírito é livre. Jesus Cristo te libertou. Jesus te libertou. A sua mente não é cativa do medo, ela é cativa da esperança. É impressionante que Paulo tem mais vigor criativo do que quando tinha o vigor da juventude. Paulo é idoso, mas é cheio de vigor. Paulo vive literalmente, quem está me ouvindo diz amém. Paulo está vivendo literalmente uma transfiguração na sua velhice, que literalmente lhe caracteriza cada dia mais como peregrino. Cada dia mais como peregrino. Cada dia mais como peregrino. Escute, uma das identidades fundamentais da fé cristã e do cristão: eu já morei em muitas casas, já morei em muitas cidades, já morei em muitos endereços, e moro hoje atualmente na rua José Nicolau Rocha 557, mas ali não é meu endereço. Eu estou só pousando ali. Crente não tem endereço fixo. Crente está guardando uma cidade adornada e celestial. Crente se move pela esperança da vida eterna. Eu já contei isso aqui, mas os mais novos são muito impetuosos e têm uma língua muito afiada, né? Os mais novos, né? E um dia eu estava com um jovem aqui próximo, e ele foi brincar, disse assim: esses velhos é cheio de coisa, né? Eu falei: cutuca para ver. Aí, passando aqui perto da presbiteriana, estava um senhor aqui da sede, um irmão nosso, e ele perguntou: pai do senhor, meu irmão? Ele disse: pai do senhor, meu filho, como é que você está? Estou bem. Está esperando o ônibus? Ele coçou a cabeça. Eu falei: lá vem pancada. Ele disse: não, meu filho, eu sempre estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando ele falou aquilo, o Espírito Santo falou no meu coração: guarde isso, porque só fala isso quem acredita nisso. Você acredita nisso ainda? Você ainda está guardando Jesus? Você está guardando o arrebatamento? Então, como as virgens, não seja uma virgem louca, tenha óleo de reserva, porque a qualquer hora vai gritar, alguém vai gritar: aí vem o noivo! Sair depois ao encontro. Entenda que não é preocupação, não é demérito dormir. Todas dormiram, você só não pode dormir sem reserva. Vá dormir, mas durma com reserva, porque quando você ouvir a voz do amigo do noivo gritando, quando você ouvir a voz do Espírito gritando: aí vem o noivo, a sua alma vai gritar: Maranata, 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 Maranata. É impressionante que Paulo, ele está na maturidade, ele tem uma inteligência lúcida, ele tem uma fome insaciável de crescimento. E eu termino com isso mesmo. Algumas coisas que o velho Paulo deixou de legado da sua velhice. Primeiro, você tem que entender que ele tinha um problema crônico de saúde. Ele tinha um espinho na carne. Ele disse: eu orei 3 vezes por esse espinho, pastor Travasso. E o Espírito Santo disse: o problema não é espinho, Paulo. O problema é que você precisa de mais graça. A minha graça te basta, 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 a minha graça te basta. Ele tinha um problema oftalmológico. Quando você escreve aos Gálatas, ele fala assim: com grandes letras vos escrevi. Alguém disse que ele tinha um glaucoma crônico. Seria uma das possibilidades de enfermidade. Mas é impressionante que Paulo tinha um glaucoma, mas ele certa vez disse, engraçado que ele via pouco aqui, mas certa vez, para defender o seu ministério apostólico, ele disse: conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito,
que foi arrebatado até o terceiro céus e viu coisas inefáveis que não são dignas de serem repartidas ou compartilhadas. Não importa se a gente aqui não enxerga muito, mas se a gente enxergar na dinâmica e na ótica do Espírito, ninguém nos engana, ninguém nos engana, ninguém nos engana, ninguém nos engana, ninguém nos engana. Sabe por quê? Porque quem mora em você, quem habita em você, quem lhe selou para o dia de Cristo, não te deixa enganado. Às vezes eu conto coisas aqui quando estou dando aula de escola dominical e eu acho que as pessoas devem achar que é brincadeira, né? Eu digo muito, pastor Noé, que Deus cuida daquilo que Ele dá para a gente. Eu moro na José Nicolau Rocha e às vezes a gente tem um controle e esquece de fechar o portão. Numa dessas eu esqueci, Walter, né? Era umas 3 da manhã, o Espírito Santo me inquietou, eu levantei e comecei a orar dentro de casa. Comecei a orar, de repente eu ouvi um grito: pastor, pastor! Aí eu abri o portão, era uma pessoa, ela tinha perfil claro do ladrão, era um ladrão, né? 3:30 da manhã procurando alguma oportunidade. Ela disse: pastor, é muito perigoso o portão ficar aberto essa hora. Feche isso aí, por favor, pastor. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida dos seus filhos. Aonde a minha mão não alcança, a mão do Senhor alcança. E como eu amo recitar esse versículo, sinta o impacto do poder da palavra viva. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão está mirrada. Ele ouve, Ele age, Ele ouve, Ele age, Ele ouve, Ele age por você. Paulo tinha um problema de vista, mas Paulo não tinha a visão espiritual embaraçada. Ele tinha problemas, literalmente, de relacionamentos. Mas por que eu falei para você que Paulo termina o ministério em grande estilo? Porque ele manda chamar João Marcos. E sabe como é que ele descreve? Como útil. Depois ele escreve essa epístola a Filemão. Ele diz: e Filemão, Onésimo é útil a ti e é útil a mim agora. Sabe o que é isso? É você fazer as pazes com o seu passado. Paulo resolve as coisas mal resolvidas do seu passado e sai da vida em grande estilo. Cada dia Deus te dá para você organizar a sua casa, organizar a sua vida, organizar o seu viver. Sabe por quê? Porque Cristo pode voltar a qualquer hora. Eu estou aguardando Jesus, eu estou aguardando Jesus. Escute, eu vou te dizer com toda a alegria da minha alma, como eu desejo sentir de novo aquilo que eu senti e vi. E está guardado, nos aguardando, nos aguardando, nos aguardando. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, Paulo tinha problema de vista? Tinha. Paulo tinha problema de relacionamento? Tinha. Paulo tinha problema de saúde? Tinha. E o que mais? Paulo viveu a vida toda com problemas financeiros. Eu estudo o comportamento de Paulo, a vida de Paulo há muito tempo. Ele viveu a vida toda com problemas financeiros. Mas sabe o que me impressiona? É que Paulo educou-se na escola do contentamento. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Nós temos dívidas para pagar, temos ou não temos? Tem ou não tem? Mas sabe o que é que alegra o coração? É você saber que a maior dívida já foi paga, já foi paga, já foi paga, já foi paga. Não foi com prata e ouro e coisas corruptíveis como estas que Ele vos resgatou da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de um cordeiro imaculado, sem culpa e sem pecado. As tuas dívidas estão pagas, nada pode barrar a tua entrada na vida eterna. Se alegre, crente, se alegre. O Espírito Santo é a prova de que as tuas dívidas já estão pagas. Vem à frente, eu quero orar por você, eu quero orar. Jesus vai curar pessoas nesta noite. Jesus vai curar pessoas nessa noite. Obrigado, meus companheiros. Eu sei que vocês oraram por minha vida. Eu sei que vocês oraram. Obrigado. Deus recompensa com saúde, com paz e com prosperidade. Escute, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar e Deus vai curar pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá em cima, ele disse: quando você tiver a oportunidade de pregar, quando estiver pregando, ore, porque eu vou curar. Eleia bate mavar que eu vou verso menehel egel sai.
Jesus pode curar a depressão nesta noite. Deus seja louvado pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos psiquiatras. Eu estudo comportamento humano, sou acadêmico de psicanálise, sou acadêmico de psicologia, mas nós conseguimos através dessas ferramentas diagnosticar males. Jesus pode curar, Jesus pode curar, Jesus pode curar. Ele vai curar nesta noite, Ele vai curar nesta noite. Eu sinto a presença do Cordeiro ressuscitado, eu sinto a presença do Cristo ressuscitado neste lugar. Sabe, Paulo termina a sua vida e o seu ministério sob o domínio do Espírito Santo. E para tanto, ele sai com profunda alegria, com a sensação de dever cumprido. Às vezes falta a mim e a você a disposição para entregar-se radicalmente a Cristo para alguma coisa que Ele nos chamou para fazer. Porque a gente tem uma certa desconfiança no coração, Isaías, de que será que Deus realmente vai investir tudo isso em mim? Ele vai. Pastor, isso é bíblico? Eu vou citar a Bíblia, se você crê na Bíblia. E Ele já nos deu o Filho. Como não nos dará com o Filho todas as outras coisas? Curar para Jesus nessa noite é fichinha. Você vai voltar para essa semana de cabeça erguida. Escute, eu não estou brincando. O que Jesus vai curar aqui não é pessoas individualmente apenas, não é? Deus vai curar famílias. Deus vai curar famílias. Não importa sobre o que eu prego, eu sempre termino explicando isso para orar. Quem está aqui me ouvindo diz amém. O escritor aos Hebreus está dizendo para você e para mim: Paulo de novo, entrando com ousadia no santo dos santos, pelo vivo e novo caminho que vos foi aberto no rasgar da sua carne, a fim de receberdes refrigério em tempo oportuno. Deixa eu explicar. Ele está dizendo, na lei alguém entrava no seu lugar. Na graça o Espírito está dizendo, não mande ninguém no seu lugar, venha você mesmo. Na graça algum, na lei alguns, na graça qualquer um. Na lei ainda que quisesse, na graça é só querer. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós oramos. Eu invoco o mandamento e a promessa da igreja feita por ti, a tua igreja. E estes sinais hão de seguir aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfermidade nos ossos, enfermidade nas juntas, enfermidade nos órgãos vitais, enfermidades cardíacas, enfermidades pulmonares, enfermidades no sistema límbico, enfermidades no sistema circulatório, enfermidade em qualquer parte do corpo, no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Eu declaro falência e morte às células cancerígenas. Eu declaro morte a tudo aquilo que te impede de viver com qualidade de vida. Receba um toque de cura. Levante a sua mão, levante a sua mão. Há uma presença de cura, há uma presença que cura, e esta presença te cura, te cura, te cura. Seja curado, seja curada. Enfermidade você perdeu, porque o Senhor deste homem, o Senhor desta moça, o Senhor deste rapaz, o Senhor desta igreja chegou neste lugar, chegou neste lugar. Receba a cura, receba a cura. Você que está em casa me ouvindo, seja curado, seja curado, seja curada, seja curada. Eu declaro 3 coisas sobre a tua vida, e na medida em que eu as pronuncio, você diz amém. Eu declaro sobre a tua vida a paz de Deus que excede todo entendimento. Quem crê diz amém. Eu declaro sobre a tua vida longevidade. Esta enfermidade não vai te matar. Quem crê diz amém.
Eu declaro sobre a tua vida prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Volte pelo caminho e conte o que Jesus fez por você. Aleluia.